Olá, amigos e amigas do blog do Chico Sumavila e do programa O Ponto da Política. Hoje, o meu convidado é o advogado Álvaro Guergollet, que é advogado criminalista e administrativo. O Ponto da Política é retransmitido todas as quintas-feiras, às 11h30, pela Rádio FM Nova Pinhais, pelo prefixo 98.3. E daí, tudo bem com você, Álvaro? Tudo tranquilo, Chico. Tudo sossegado. Tudo tranquilão? Tudo na paz. Então, tá bom. Antes da gente começar, vamos ler algumas manchetes, algumas notícias de ontem. Opa, já tem gente aqui, ó. Rodrigo Broglio, o Edson Costa, Marcos Vinícius Cardoso da Silva, Adnan Baracate, Cleonir Calgaroto, Tânia Ferreira, um grande abraço. Olha, ontem o Senado derrubou a decisão do STF e manteve o cargo de Aécio Neves no Senado. Por 44 votos a 26, o plenário do Senado manteve o cargo do Mineirinho. Eu acredito que tenha acontecido aí uma crise política, uma crise institucional. Uma vez que a decisão contrariou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que havia afastado Aécio do mandato, com base nas denúncias recebidas de recebimento de propina pela JBS, segundo o ex-procurador da República, Rodrigo Janot. E as acusações de corrupção e destruição de justiça constam da denúncia apresentada por ele. E uma situação também lamentável do governo Temer, aí parece que o presidente está para revogar, enfim, ou revogou, é a notícia que saiu ontem nos jornais, sobre a decisão do governo Temer de mudar os critérios da forma de fiscalização do trabalho escravo, ou seja, estaria liberando o trabalho escravo no Brasil, e essa decisão teve o apoio do Blairo Maggi, né, que é o ministro da Agricultura, o rei da soja do Brasil, lá do Mato Grosso, né? E a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, reagiu contra essas medidas, afirmando que elas representam um grave retrocesso para o nosso país, né? E mais uma também interessante é a mamografia. Pesquisadores da Sociedade Brasileira de Mastologia, EDAB de Goiânia, pesquisada de pesquisa em mastologia, revelaram resultados de uma pesquisa que mostra a queda acentuada do número de mamografias realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Até isso, hein? O SUS está diminuindo. Em vários estados do Brasil, em mulheres de faixa etária entre 50 a 69 anos. Os números do Distrito Federal foram os que mais surpreenderam os pesquisadores, já que nos últimos anos apresentavam uma curva de crescimento na cobertura mamográfica de 14,2% em 2013, 16% em 2014. No Paraná, apenas 28% das mulheres têm acesso à mamografia. Isso aí só para a gente esquentar um pouquinho o programa aqui, quebrar o gelo, né, Álvaro? Fazer as últimas notícias, né? É, isso aí. Álvaro, o assédio moral é uma violência, né? É uma violência no trabalho. Não é um fenômeno novo, né? E esse fenômeno é tão antigo quanto o trabalho. E é um assunto que deve ser discutido pela sociedade, que é uma triste realidade, né? Eu perguntaria para você aqui, o que é o assédio moral no trabalho? Só no trabalho que ele existe? Primeiro, obrigado, Chico, pelo convite, né? É um prazer estar aqui, um privilégio poder, sempre que possível, responder seu convite para participar. Cumprimentar o pessoal que está acompanhando ele também online, pela internet, e depois pela rádio. E vamos lá, o assédio moral, Chico, como você falou, é uma coisa tão antiga quanto o trabalho. E o assédio moral não acontece tão somente no trabalho, mas em todas as esferas do cotidiano da vida das pessoas. Quando você me passou o tema, eu até fui verificar, e formado por duas palavras, assédio e moral. A palavra assédio, se você buscar o verbete, ele fala que é uma tática de guerra, que o exército usa. Ele cerca o inimigo até conseguir bota em estado de sítio, né? Para tirar dele o que quer. E a moral é tudo aquilo que regra a vida da pessoa. Então, é uma forma deles pressionar, o assédio é uma forma de você pressionar a pessoa de forma a desmontar a própria individualidade dele, né? E isso é observado no trabalho. Então, o assédio moral, ele acontece sempre que
a pessoa ela é colocada numa situação de inferioridade, ou então quando lhe é passado algum tipo de trabalho que é impossível que faça com esse objetivo mesmo, para transformar a pessoa em alguém menor. Isso, ela se sente menor, se sente incapaz, por mais capaz que ela seja, né? E isso pode ser tanto individual, quanto a pessoa pode assediá-la diante dos colegas, né? Aí o assédio seria contra a pessoa, mas para os colegas de trabalho. Tá, essa seria a pergunta. Que como se caracteriza o assédio moral? É individual ou coletivo? Como seria no coletivo? Tá. Deixa eu antes, por favor, claro, eu vi aqui o nosso pessoal aqui, o Moacir Furquim entrou também, um grande abraço. A Tânia Ferreira está acompanhando, a Ari Lima entrou, a Marildo da Silva, um grande abraço, Bruna Fernandes, Joselito, Sérgio Ferreira, um grande abraço, Geraldo Gobetti, Felipe Suardi, Aline Ribeiro, e vamos indo aí, podem dar sugestões, também se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, ok? Então, como que se caracteriza, né? Você já falou, agora é só individual, coletivo. No coletivo, como que isso acontece? Perfeito. O assédio moral, quando ele tem a característica de ser coletivo, é por atingir um certo grupo de pessoas, seja pelo status econômico, social ou mesmo no trabalho, né? Então, um certo grupo de trabalhadores pode sofrer assédio. E as características são semelhantes àquele do individual, tá? Você se busca ali inferiorizar a pessoa pela condição, pela simples condição dela, né? Por características físicas, por causa de trabalho, ou então pela categoria funcional a qual ela participa, né? E essas ações coletivas geram danos morais elevadíssimos, né? Na justiça, quando a justiça é acionada para tratar desse assunto. Ok. E o assédio moral, ele prejudica a saúde da pessoa? Até que ponto? Cria pânico? O que acontece? Você que é um especialista da área. Olha, Chico, o assédio moral ele traz problemas de ordem psicológica e psiquiátrica para o indivíduo, né? Porque, que nem eu falei no começo, ele trata da moral da pessoa. Então, todo aquele conjunto de regras que o indivíduo teve durante sua vida para se formar como pessoa, eles são atacados pelo assediador. Então, de certa forma, sempre o assediador busca desmontar o que a pessoa é no seu íntimo, né? Então, ele desmonta realmente a pessoa. E isso gera na pessoa insegurança, incerteza com relação à sua capacidade laboral. As pessoas começam a ter dúvidas sobre sua capacidade de conviver com as outras pessoas, de poder produzir, por mais eficazes que elas sejam, né? Então, os reflexos do dano moral eles são tanto individuais, e para a própria empresa, ela acaba perdendo uma mão de obra valiosa, porque a pessoa que poderia produzir muito ou bem, ou muito e bem, ela acaba por não produzir, porque ela se sente inferiorizada e incapaz de realizar o serviço. Mas é assim, né? O assédio moral é causa de saúde pública, uma coisa que merece atenção. O dia que as empresas entenderem que o assédio moral traz prejuízo para o bolso delas, talvez eles comecem a cuidar disso com mais carinho. Isso é comum, tanto na iniciativa privada, como na iniciativa, como na administração pública? Isso é comum ou tem diferenças? Talvez a forma de se tratar na administração pública seja uma, e na iniciativa privada seja outra, mas existe nas duas esferas. Tá? E o trato judicial também é diferenciado para as duas, em alguns pontos, e outros têm pontos em comum, mas existe nos dois. Inclusive, se tu me permite, eu trouxe uma pesquisa. Não, fique à vontade. A BBC, no ano de 2015, fez uma pesquisa com 70 mil pessoas, trabalhadores, pequenos e grandes empresários, e alguns números interessantes, eu vou trazer por cima alguns aqui, tá? 52% das pessoas entrevistadas já tinham sofrido diretamente assédio moral no trabalho. 72%? 52%. E desses é dividido, metade homem e metade mulher, tá? É igual para os dois. 33% das pessoas que não sofreram já viram alguém sofrer. Então já acompanharam alguém que passou por isso. É comum mesmo isso. Comum. E veja que interessante esse dado. As pessoas que sofreram assédio, 87% delas não denunciaram. E aí os motivos que vêm desse... Primeiro motivo, 40% delas dizem que tem medo de perder o emprego. Então isso é um vínculo, claro, a pessoa no seu trabalho tem sua própria identidade ali, né? E ela tem medo de perder aquilo. O segundo maior motivo foi o medo de represálias no trabalho, ou seja, poder ser mais assediado em função da denúncia, né? Depois, ter vergonha de denunciar. E por último, aqueles que acham que os outros diriam que a culpa é dele mesmo. Ele foi assediado porque ele deu algum motivo. Mas são números interessantíssimos, né? Exatamente. Seria mais ou menos assim
como o assédio sexual, enfim, o estupro, mais propriamente dito, onde é muito comum em diversos setores da sociedade, enfim, ou algumas pessoas, que dizem que não, aquela mulher foi estuprada porque ela não se cuidou. Seria mais ou menos nessa linha? Isso, é como você dizer que a mulher, pelo simples fato de ela usar roupa curta, ela pode ser assediada, pode ser provocada, entendeu? E no trabalho? No trabalho também. No trabalho também. A pessoa, às vezes, ela fica com medo de ela se tornar culpada por ter feito denúncia. Cara, você veja só. Hein? Uma triste realidade. Vamos ver mais algum aqui. Aline Ribeiro, está aí. Muito obrigado pela presença. Vélez Loboda. O Joaquim, um grande abraço para você aí, Joaquim. O Joaquim de Paula, um grande abraço para você. Moacir Zimmermann também está presente aí. Neuza Vargas e Márcia Ferreira. Ana Adélia, um grande abraço para Márcia Ferreira, para Neuza Vargas. Ana Adélia. Sueli Aparecida de Lima. Boa noite para vocês aí, tudo bom? Tânia Pastorello, boa noite, Chico. Muito obrigado pela presença aí, Tânia. Essa Tânia é lá de Foz do Iguaçu. Ó, está me esclarecendo bastante. Ó, a Tânia ali já está, vamos dar uma diminuída aqui para ver. Ó. É interessante, por isso que é bom. Programa sério, traz gente séria, gente que tenha compromisso com a verdade aí, né? Está me esclarecendo muito, legal. Vamos ver quem mais aqui. Reinaldo Ribeiro, Tielo Estágio, todos. Está de aniversário hoje, o Tielo. Parabéns para você, viu, Tielo? Eu vi hoje no Facebook aí que você está de aniversário. Um grande abraço. Parabéns. Parabéns aí. Wagner Silva. Tânia Ferreira, acredito que o assédio moral que o servidor público sofre reflete 1 milhão de vezes no couro da população. Aloysio Fernando França, também, boa noite, obrigado aí pela presença virtual. Um grande abraço para você. Então, nós continuamos aqui com a conversa, né? Como lidar com assédio moral, Álvaro? O que você diria? Como que a pessoa deve lidar com assédio moral? Você acabou de dizer que a pessoa fica quieta, tem medo e tudo. O que ela deve fazer? Aqui nós temos duas vertentes, né? Assim, a pessoa, ela tem que ser, primeiro, ela tem que se valorizar, ela tem que enxergar nela suas qualidades e não permitir de maneira nenhuma que outra pessoa desacredite ela, seja direta ou através de outras pessoas. Tem que ter autoconfiança, ela tem que ter certeza do que ela está fazendo, porque, no caso da dúvida, ou então a pessoa se recolher, faz com que o assediador aumente a carga do assédio. Ele nota fraqueza ou é soberba dele? Os dois, eu diria. Os dois. E, por vezes, o assediador entende que nem está assediando. Ele faz aquilo porque ele acha que é natural. Então, enquanto não for o caminho correto que eu entendo, a pessoa tem que, primeiro, se revestir de segurança e confiança para ter certeza de que ela vai superar aquilo e que ela não é o que estão dizendo que ela é. E também buscar um superior hierárquico acima daquele que está assediando e informar aquilo, para que seja tomada a medida necessária, né? Que é uma coisa interessante da Justiça do Trabalho hoje, 99% dos juízes, desembargadores ou ministros, eles não dão assédio moral entre funcionários do mesmo nível. Eles não dão. Eles dão apenas quando é o superior hierárquico assediando uma pessoa de grau inferior. Isso é interessante. Eles não entendem que seja assédio entre pessoas do mesmo nível. Coisa que eu discordo, né? Mas a imensa maioria do judiciário entende assim. Ok. E... Bem, eu vi qual a iniciativa que ela deve tomar, né? A pessoa, tanto na iniciativa privada quanto na administração pública, né? Se você puder esclarecer, assim, o que essa pessoa deve fazer, o que a pessoa assediada deve fazer, que caminhos ela deve tomar? Então, judicialmente, assim, caso ela não resolva, a primeira coisa que se recomenda sempre é a conversa, né? Você senta com a pessoa, explica a situação, caso ela continue ou piore, né? Porque pode ser que piore dada a conversa, aí você vai recorrer ao superior hierárquico daquele que está lhe assediando e passar a informação. E daí, caso isso não se resolva, existem caminhos legais para você tomar. Por exemplo, daí que eu te falei que lá no começo que alguns caminhos são diferentes para iniciativa privada e pública, né? A iniciativa privada, o funcionário pode pedir a rescisão unilateral do contrato de trabalho. A gente chama no direito do funcionário mandar o patrão embora.
Ele notifica o patrão dizendo que ele não está mais trabalhando ali e que ele quer a rescisão do contrato dele, mas diferente de pedir demissão, ele recebe todos os direitos trabalhistas. E ele tem que comprovar isso? Ele tem que comprovar durante o processo judicial, sim, mas no momento em que ele entra com a ação de rescisão unilateral do contrato de trabalho, chama-se rescisão indireta do contrato, já se rescinde o contrato, então a situação para por ali. Aí os danos e provas são discutidos durante o decorrer do processo. Mas ele consegue sair dessa situação. No setor público, existe o processo administrativo. Né? Você pode seguir ele, depende de cada estatuto do servidor, fala de uma maneira, e acima de tudo isso nós temos a nossa Constituição, que fala das garantias individuais, os direitos da pessoa, né? Perfeito. E no caso da iniciativa privada, se o patrão, digamos assim, não aceitar, não aceito, não quero, o funcionário pode sair, pode deixar carta, que medidas ele deve tomar? A rescisão indireta do contrato de trabalho é exatamente isso. Aquela situação em que o funcionário vai lá e fala assim, me mande embora, porque eu não quero ser prejudicado de perder meus direitos, né? Aí o patrão fala, não, vou te mandar embora e continua assediando. Né? Aí o que acontece? Isso tem que ser feito através de um advogado, tá? O advogado vai mandar um comunicado oficial para a empresa dizendo que a partir de tal data o funcionário não está mais trabalhando ali por culpa do patrão e que ele exige que todos os direitos trabalhistas sejam pagos. Então está sendo feita a rescisão inversa. O funcionário que está dizendo para a empresa que não quer mais trabalhar ali, mas tem os direitos trabalhistas assegurados. Exatamente. Legal. Inclusive multa de FGTS, liberação de guia de seguro-desemprego e tudo mais. Tudo. Então vamos lá. Tem também Moacir Furquina, já falamos, né? Um grande abraço. Maria Helena Somavila, Robson Braguini, um grande abraço aí, Robson, pela presença. A Tânia Ferreira, em alguns lugares do Brasil, por aí, o assédio vem do último escalão. Daí não tem quem recorrer dentro da sua esfera. Soraya Boginski, um grande abraço. Evandro de Oliveira Pereira. Essa pergunta da Tânia aqui é interessante. Em alguns lugares do Brasil, por aí, o assédio vem do último escalão. Daí não tem quem recorrer dentro da esfera. Como seria isso? O que é? Imaginando, por exemplo, uma municipalidade, tá? Nós teríamos ali o prefeito. Mas, quando a gente fala em último escalão do direito, a gente está falando do STF. Então, por maior que seja a autoridade coatora que está fazendo aquele ato com uma pessoa, existe alguém acima dele que pode ser acionado via judicial. Então, se é o prefeito, a gente aciona a vara da Fazenda Pública, por exemplo, para que tome as medidas necessárias com relação àquela situação que está acontecendo. Né? O caminho existe, mas ele tem que ser procurado. E é um senão que eu acabei não comentando ali antes, que o maior problema do assédio moral, Chicão, é fazer prova dele. Porque você alegar, você tem que provar, né? À medida que você fala que a pessoa está assediando, pode ser até que ela incorra em crime, né? Então você tem que se revestir de provas, né? Recomendo às pessoas que passam por assédio, que gravem o assédio quando ele acontece, porque muitas vezes o assédio é individual, né? A pessoa não faz na frente dos outros exatamente para não ter prova, não testemunha, né? Então grave essas informações, mensagens que sejam enviadas, guarde consigo, entendeu? Tente sempre conversar com o seu assediador em lugares onde tenham mais pessoas, que sejam de sua confiança. E a testemunha é a prova viva do fato, né? Nada melhor do que uma testemunha. E daí no setor público nós fazemos um problema que, via de regra, a testemunha não vai pelo mesmo medo de perder o emprego. Né? Por isso que a prova escrita, o áudio, isso é importante se manter. Legal. E existe uma lei específica que combata o assédio moral? Então, nós não temos um título legal, um diploma legal que fale único e exclusivamente do assédio moral, das suas consequências, que regule essa matéria especificamente. Mas ela está dividida em leis esparsas. Por exemplo, na área privada, nós temos a CLT, que rege o trabalho, a lei do trabalho, e ali trata, em parte, sobre o assédio moral como dano moral. Porque o assédio gera o dano, né? Na esfera pública, nós temos os princípios da administração pública que regem o servidor público e devem ser observados. Então, ali nós também temos uma tratativa. E, acima disso, são as constituições, as municipais, estaduais e a Constituição Federal, né? Estadual não é a Constituição, né? É o Estatuto, ou a lei orgânica. Mas, assim, não existe uma lei específica, um diploma que você pega e fala isso aqui, que nem o Código do Consumidor, que nem a CLT, não existe. Tá? Ela é dividida, depende da categoria, e em diplomas diferentes. Mas até na Constituição, pelos princípios, ela é contemplada. O assédio moral é contemplado, sim. Ok.
Vamos ver quem mais está aí. O Sérgio Macanhão, grande abraço. Bruno Godard. O Adilson Xixo entrou. Um grande abraço para você. Joaquim, estas duas entrevistas nos esclarecem muito e nos põe a par dos acontecimentos. Valeu, Joaquim de Paulão. Grande abraço para você aí. É isso aí mesmo. E quais as consequências para quem pratica o assédio moral? Ele pode ir preso, paga multa, enfim, o que acontece com essa pessoa desde que comprovado o assédio moral? Tá. Então, o assédio moral, ele tem um espectro do que ele pode alcançar. E dependendo do resultado que o assédio venha a ter, ele pode ter um resultado maior ou menor. Então, ele pode ser desde uma aplicação, por exemplo, de uma obrigação de pagar dano moral, até entrar na esfera criminal. Né? Que o assédio moral, ele varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas se sentem mais atingidas, elas podem ter problemas psicológicos ou psiquiátricos de um pessoal muito forte. Outras já não levam tão a sério isso, da forma que não sentem o dano moral de forma tão clara em si. Né? E outras pessoas simplesmente ficam doentes e ficam acamadas para eles, não conseguem se levantar, entrevadas na cama. E nós temos situações assim no dia a dia disso. Né? Nós temos tem processos trabalhistas de empresas que proíbem o funcionário de levantar para ir ao banheiro, a não ser em horários específicos e por 3 minutos. Então isso dá um problema fisiológico na pessoa. Né? Isso pode dar um problema de natureza fisiológica, que daí aí o dano, inclusive, pode ser físico, né? Na saúde da pessoa, gerando indenizações milionárias até. E esses são danos morais coletivos, que é para todo aquele grupo de trabalhadores. Aí, como foi a empresa que determinou, o dano é geral para toda a categoria. Agora, nós também temos dano, por exemplo, tem uma situação de uma senhora grávida, que ela estava com sangramento, informou a chefia e obrigaram que ela continuasse o trabalho por 3 horas ainda, porque era o horário dela, senão ela seria descontada. E seria mandada embora. Como ela estava no final da gestação, ao ir ao médico, ela descobriu que estava tendo uma hemorragia. Né? E ela foi demitida do mesmo jeito. A coisa não é tão simples quanto parece, né? É complicado, e de todas as maneiras. Né? Olha lá, a Crisley, na Levaico, um grande abraço para você, obrigado aí pela participação, né? Álvaro, você, como advogado criminalista e administrativo também, e especialista nessa questão de assédio moral e tal, qual a orientação que você daria para as pessoas combaterem esse mal? O que elas devem fazer? Eu fiz uma pergunta meio parecida no meio da entrevista, mas que orientações você daria para essas pessoas, para evitar o assédio moral, ou se for acometida pelo assédio moral, etc., o que ela deve fazer? Tá. Então, que nem eu falei no meio, eu falei assim, no dia que as empresas perceberem o tamanho do prejuízo que elas tomam, quando permitem que alguém assedie um funcionário delas, ou quando elas mesmas o fazem, as empresas parariam com isso na hora, ou dariam um jeito dos seus funcionários assediadores serem desligados. O que eu recomendo que as empresas façam, inclusive do cotidiano nosso na área trabalhista? As empresas deveriam fazer um controle de qualidade maior. Tá? Algumas empresas têm essa prática. Não vou citar o nome delas, mas assim, eles fazem uma pesquisa com os funcionários, onde eles não precisam se identificar e avaliam suas chefias imediatas. Aí, através desse relatório, onde as pessoas não estão identificadas, eles conseguem chamar o gestor e falar, ó, sua equipe não está sendo bem atendida, por isso e esse motivo. Aí eles capacitam a pessoa. Se isso não resolver, aí sim eles fazem um procedimento ou para exclusão ou para movimentação da pessoa. Mas outras empresas simplesmente fecham os olhos para isso. Então, assim, a recomendação no caso das empresas, que abram os olhos para essa necessidade, que capacitem os seus funcionários, que façam verificações constantes junto à equipe, para ver se a equipe está satisfeita ou não e por quê. Né? E para as pessoas, que elas aumentem o seu amor próprio, que elas se capacitem cada vez mais e tenham a certeza da sua capacidade laboral. E não permitam que outras pessoas apontem nelas defeitos que elas não têm. Né? Aí que elas aumentem a sua força psicológica. Isso nem sempre é fácil, né? Mas é uma coisa do dia a dia, cotidiana, e que ela busca se cercar de pessoas que façam bem para ela e se afastar do assediador. Né? Sempre denunciando, sempre fazendo a denúncia. Legal. Bem, nós estamos chegando ao fim do programa e vamos mandar um abraço para Irma Bahia, lá de Foz do Iguaçu, Amira Youssef, Débora Pinto. Um abraço para vocês e obrigado aí pela participação. Álvaro, eu deixo
a palavra nas suas considerações finais, né? E desde já agradecendo a aceitação ao convite para participar do programa de hoje. E dizendo que o advogado Álvaro Guergoletti, desculpe, é advogado criminalista e administrativo, ok? A palavra é sua, Álvaro. Obrigado. Chico, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo convite. Agradecer ao pessoal que está acompanhando e sempre acompanha o Chicão. Então, assim, com relação ao dano moral, que é a pauta do dia de hoje, eu vou reiterar os conselhos que eu dei. As pessoas que elas não se permitam serem assediadas, que elas busquem estar sempre cercadas de pessoas que as valorizem, tanto quanto elas acham e sabem que valem, que não permitam ser assediadas, que façam a denúncia, sempre buscando colher provas para poder se revestir do seu direito, né? Para depois, no final, não acabar parecendo que ela está acusando alguém sem ter prova nenhuma. É uma questão de saúde pública, tem que ser tratada como tal, com a importância que tem, e pelos números que tem aqui na pesquisa, a gente pode imaginar que a cada 2 pessoas que a gente vê na rua, uma já passou por isso. Né? Então, realmente é uma questão de ordem pública. Okay. E todos nós juntos, observando, vendo, e até quem vê, pode ajudar a acabar com esse mal. Ok. Ali a última, a Mira Youssef, parabéns pelo lindo trabalho, Chicão. Muito obrigado mesmo. E Tânia Ferreira, um tema que merece ser repetido e mais explorado. Adorei, extremamente necessário. Obrigado, Tânia, obrigado a todos vocês que participaram. E na próxima quarta-feira estaremos aí com mais um assunto importante para toda a sociedade, ok? No mais, eu agradeço também sua presença, Álvaro, muito obrigado por ter aceito, agradeço novamente, porque isso esclarece, as pessoas estão aí comentando mesmo, né? E desejamos a todos aí um ótimo final de tarde, um abraço e até a próxima, ok, pessoal?